Olá, sejam bem-vindos ao canal Alfabetizando a Pré-Escola. Esse é o quadro Vem Comigo Alfabetizar. Aqui teremos vídeos semanais onde estarei ajudando você com estratégias e metodologias de ensino para alfabetizar crianças na pré-escola. Me chamo Kelly Cordeiro e hoje vamos falar sobre socialização. O que é socialização? De que forma que ela acontece nessa fase da vida? Certo? Então, para começar, é importante saber que essa socialização acontece desde o momento que a criança sai do ambiente familiar e passa a frequentar a escola, o ambiente escolar. É nessa troca de ambientes que ela vai começar a ter uma visão de mundo diferente e mais ampla do que o que ela tinha antes. Então, ao chegar à escola e ter esse contato com outras crianças, com outras visões, com outros modos de ser e de sentir, a criança ela vai trocando experiência, acontece a troca de experiência. E é nessas trocas de experiência que ela vai fortalecendo a sua identidade, ela vai aprendendo cada vez mais e ela vai crescendo, ela vai, em primeiro lugar, ela começa a aprender mais sobre ela, para depois começar a aprender e entender como é que funciona essas novas relações que ela vai ter na vida escolar. Então, depois que a criança entra na escola, existe um ponto muito importante que eu quero abrir aqui um parênteses e ajudar vocês, que é a questão da adaptação. Estamos lidando com crianças que estavam acostumadas a uma rotina e que vão passar a viver outra rotina, certo? Os hábitos mudam, os horários mudam. E aí? E essa adaptação, como é que ela acontece? Muitas vezes ela acontece de forma tranquila. São aqueles alunos que vêm para a escola e que ficam e que não têm problemas de adaptação. Mas nós, professores, sabemos que existe o caso das crianças que não se adaptam. Existe o caso das crianças que choram, existe o choro, porque elas estão sentindo a falta dos pais. Então, esse desapego que ainda vai acontecer e que nós, professores, precisamos saber como lidar. Por quê? Se a criança que tem facilidade, ela chega, ótimo, ela está inserida. Mas a criança que chora, que fica angustiada, se o professor fosse angustiar igualmente a criança, não vai ter progressão, não vai ser uma coisa saudável. Então, o professor tem que estar preparado, não para os casos só de adaptação, como os casos de dificuldade em adaptação. O que a gente pode fazer para melhorar isso? É onde entra, vejam, a primeira dica e uma das mais importantes é essa relação com a família. O que a gente pode fazer para melhorar essa adaptação da criança ao chegar na escola? Primeiro, peguem aí o papel e o lápis na mão, escrevam. É importante primeiro preencher uma ficha. Você está ali, você recebeu a criança, você está detectando essas dificuldades. Vamos começar a preencher uma ficha, não só daquela criança, mas da turma inteira. Faça uma ficha individual, dizendo, falando sobre o endereço, é importante que tenha um telefone, e falando bem específico de cada criança. Por quê? Porque tem casos que a mãe já vem recomendando, os pais já vêm recomendando, olha, ele não gosta disso, ele não pode comer determinado alimento. Então, você vai ter ali um espaço onde você vai registrar o que aquela criança gosta, o que ela não gosta, o que ela pode, o que ela não pode. Então, essa troca com a família. Você vai preencher essa ficha, é uma ficha de ficha escolar de cada criança. Você pode até fazer no seu computador. Muitas vezes, você, se não tiver o computador, você pode ali separar um caderno com a ficha e o nome de cada aluno, escrevendo essas particularidades. Isso já vai facilitar o seu trabalho, porque você vai saber como lidar com aquela criança. Porque se a mãe chega e diz, olha,
Na hora do lanche, ela gosta que faça assim. Ou então, por favor, a criança ainda não sabe abrir o lanchinho sozinho. A senhora pode ajudar. Então, você já vai ali registrar que tal criança precisa daquele auxílio. Como são muitos, às vezes, principalmente no começo, se a gente não nota essas particularidades, às vezes a gente esquece e isso dificulta o trabalho. Então, tendo essa ficha do aluno preenchida, vai fortalecendo a relação família-escola, que vai ser importante não só para o começo do ano, para a questão da adaptação, não. Vai ser importante para o resto do ano. Importante e fundamental, certo? Porque é junto com a família que você vai trabalhar e vai obter êxito nas suas práticas. Vejam, outro exemplo que a família influencia muito na participação escolar é o acompanhamento das atividades, certo? Porque você está ali, você está programando, você está mandando a atividade para casa. E você vai conhecendo os pais que acompanham e os que não acompanham. Então, você já vai colocando a observação, qual família você tem que chegar junto no momento certo, para perguntar como é que ele está desenvolvendo essa atividade em casa. Então, tudo isso faz parte da socialização. A socialização da criança direto no ambiente escolar, a socialização e as relações família, escola, isso vai fortalecendo, vai lhe dando subsídios para trabalhar com mais tranquilidade, para não ficar tentando resolver questões sozinhas, isoladamente. Você, de repente, você está ali dependendo da quantidade permitida de alunos no seu estado, na sua escola, de repente você está ali com 15 ou 20 alunos, que você precisa dar assistência e tem que dar assistência a todos. Então, se você não procurar esses meios que facilitem o seu trabalho, e se você quiser resolver eles sozinhos, não vai ser positivo. Então, estabelece sempre essa conexão. Escola, família e professor. Porque ali, você vai facilitando e evoluindo. Então, vamos lá. Depois de você solidificar essa relação família e escola, é hora de partir mais para a questão prática, tá certo? Como acontece essa socialização? Existem 2 pontos que são fundamentais, importantíssimos para a socialização e que a gente precisa diferenciar para não confundir. É a integração e a interação. Ou seja, o que é integração? A partir do momento que a criança chega na escola, ela está integrada. Ela formou aquela turma, é a sua turma. Então, determinada criança está integrada àquele grupo que é a sua sala, que é a sua turma. A diferença da integração para a interação. A interação é onde vai solidificar a socialização. Por quê? É nela que acontece a participação. Essa participação diária é a interação e a integração da criança juntas, sabendo diferenciar. Integrar é chamar a criança, por exemplo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. O que é integrar uma criança na prática? Quando você faz uma atividade, você chama eles para a atividade. Só que tem 1 ou 2 que está ali que não está querendo se integrar, não está conseguindo se integrar. Então, você tem que buscar meios para integrar, trazer todas para o grupo. E a interação já vai estar direcionada diretamente à participação. O que é uma criança que interage bem? É aquela criança que participa. E quando você chama, a criança já está ali apta para participar e ficar mais satisfeita com aquela atividade. Aí tem outra questão importante, que veja só, nós sabemos que existem práticas que vai valorizar só as crianças que participam. Inclusive, nós corremos um grande erro no cotidiano escolar. Nós escutamos falar isso com frequência de aluno bom,
que é o aluno participativo, e tem gente que diz até que é aluno ruim. Não existe aluno ruim. Existe aluno que precisa de mais atenção. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu gosto de classificar como a criança ativa e a menos ativa. A criança ativa é aquela que você nem chamou, ela já está ali pronta para entrar na atividade, pronta para ajudar. Tia, eu posso ser o ajudante do dia. Então, você coloca uma atividade, ela é a primeira a terminar, e gosta de fazer, e faz com satisfação. Essa é uma criança ativa. E a criança menos ativa é aquela que participa, mas que participa menos, que você vê que ela precisa de mais atenção. Enquanto que a criança ativa precisa de atenção, a menos ativa ela vai precisar o dobro mais de sua atenção. Então, tem que ter cuidado, certo? Aí, o que fazer, professora Kelly, com essas crianças que são menos ativas? A dica que eu dou a vocês é de trazer sempre ela para perto. E como trazer? Veja, eu tenho uma criança que é bem ativa e eu estou aqui com outra criança que é menos ativa. Então, começa a me perguntar, será que o que eu estou propondo está errado? Por que fulano de tal, a maioria, vamos supor, 90% participa e aquela criança não? Se 90% participar, então a sua prática não está errada não, está correta. Então você tem que fazer uma observação individual. Por que aquela minoria ali não está conseguindo o que a maioria já fez? Certamente isso não vai ser uma prática errada. Mas existem casos que passa da metade. Se mais da metade não tiver conseguindo interagir, participar do jeito que você quer, então comece a se pensar, o que é que eu preciso melhorar? E uma das dicas que eu dou, que dá certo comigo e que certamente vai dar com você, é a aprendizagem, praticar a aprendizagem colaborativa. Como é que acontece essa aprendizagem colaborativa? É você pegar aquelas crianças que estão mais desenvolvidas, que estão à frente, que são realmente ativas, e juntar com as que são menos ativas, pedindo que uma ajude a outra. Ou seja, vamos para a linguagem do dia a dia. Terminou a tarefinha, pode ajudar o colega. Ô fulaninha, você já terminou? Ajuda ali fulano de tal, que no caso é aquela que está tendo mais dificuldade. Essa é a primeira dica. Pedir que a ativa ajude a que está com mais dificuldade. A segunda dica é você formar grupos, né? Formando esses grupos, por exemplo, você vai trabalhar uma dinâmica, ou então você está trabalhando um joguinho, um alfabeto móvel. Você divide aquela quantidade por grupos, faz 4 ou 5 grupos ali. O segredo está, ao formar os grupos, você colocar, por exemplo, você pegar 2 ou 3 crianças ativas e colocar uma menos ativa. Por quê? Aquelas 2 ou 3 que sabem bem, que já são bem desenroladas, vai impulsionar aquela que está com dificuldade. Então, isso já vai facilitar o seu trabalho individual. De repente, porque criança é assim, quanto mais a gente acha que elas, ao repetir, elas vai se tornar cansativo. Pode até ter que se torne cansativo se você fizer a mesma coisa todo dia, mas se você fizer a mesma coisa de forma diferente, vai se tornar um hábito, vai ser repetido, mas não vai ser cansativo. Então, você já formou aquele grupo ali, aquela criança que tinha dificuldade, já está vendo as outras fazer bem. Então, ela vai ser levada a fazer, ela vai ser estimulada a querer fazer como as outras também estão fazendo. E a prática, a repetição vejam só, lembrem-se muito bem, repetir sim, mas que de formas diferentes. Se eu trabalhar, por exemplo, eu dei o exemplo do alfabeto, o alfabeto móvel, você dividir os grupos e distribuir aquelas letras para formar sílabas, formar palavras. Se você fizer isso todos os dias igual, vai ser cansativo.
Um dia você distribuiu as letras, outro dia você distribui as letras com um símbolo, com um desenho para associar a letra, a imagem, o som. Então, é essa riqueza que nos compete de proporcionar à criança, é o que vai fazer com que elas se socializem, que elas produzam e que elas umas ajudem as outras. Isso é o que acontece na aprendizagem colaborativa. Isso é o que acontece na formação de grupo. Então, aquela turma que tem, aquela criança que tem dificuldade, ela vai ser inserida em outro grupo que tem menos dificuldade, que vai ajudá-la consequentemente. Essas são duas dicas importantíssimas que eu dou a vocês. Ao se trabalhar essas dificuldades, né, a criança vai entendendo que existem formas diferentes e melhores para atingir um objetivo, né? Se uma que sabe fazer um joguinho, formar um joguinho, está ensinando a ela o caminho, logo ela vai aprender também a formar aquele joguinho. Se uma está identificando uma letra, está ajudando a outra, logo ela vai também identificar, que ela vai se sentir estimulada. Mas vejam, quando ela descobre essas dificuldades, que ela consegue romper com essas dificuldades, ela automaticamente está rompendo com seus limites. Ela vai fortalecendo a sua identidade. Como assim identidade? Umas passam a conhecer as outras. Fulana de tal. Ah, eu quero brincar. Quer ver um exemplo? Na hora do recreio. Tem crianças que só gostam de brincar com determinadas crianças. Por quê? Porque elas são mais espertas, porque elas aprenderam aquele jogo, elas aprenderam aquela dinâmica mais rápido. Então, olhe o olhar atento para a hora do recreio, para ajudar nessa socialização, para trazer para junto as que têm dificuldade. Então, isso acontece em todos os segmentos, não é só na escrita, não é só a socialização. Ela não acontece só na conversa, na roda de conversa. Não, ela acontece na roda de conversa, ela acontece na brincadeira, na hora do lanche, na hora do joguinho. Por quê? Lidamos com seres humanos, com crianças que têm diferenças. Então, ao fortalecer a sua identidade, ela vai conhecer outras realidades. Ela vai conhecer a criança, o coleguinha do lado, que é diferente dela e que precisa ser respeitado, porque é diferente. Independente de saber mais ou menos, ela precisa respeitar e, se possível, ajudar, colaborar. Então, isso é gostoso. O fato de você ver uma criança ajudando a outra é imprescindível, é muito legal. Então, veja como isso já se torna agradável. Tratou uma dificuldade de forma agradável. Depois de formar essas identidades, de saber de suas características, que antes nem sabia, né? De repente você está ali numa interação com a criança e ela descobre que sabe algo que nem sabia antes. Ela vai descobrir que ela é boa naquilo, ela vai descobrir que ela é menos boa em outra coisa. Ninguém é melhor em tudo. Ninguém é melhor em tudo. Umas vão saber de algo, outras vão saber de outra coisa que pode ajudar e vai simultaneamente acontecendo a aprendizagem. Depois de solidificada essa identidade, vem outro ponto importantíssimo, que são os conflitos. Falar de educação infantil sem falar, e principalmente na pré-escola, de 4 a 5 anos, sem falar dos conflitos, é um risco. Por quê? Que são nos conflitos onde a gente tem que procurar um meio de melhorar. Então, falar em conflitos, existem 2 tipos de conflitos. Prestem bem atenção. Existe o conflito de aprendizagem e o conflito das brigas mesmo, das confusões, das birras que acontecem ali na troca de experiência e nos limites que a criança, ela descobrindo até onde ela pode ir. Então, o primeiro conflito, que é o conflito da aprendizagem, você vai identificar esse conflito no momento do erro e do acerto.
né? Por exemplo, você propõe uma atividade para a criança fazer. A criança está fazendo, mas ela está conflituosa porque não está conseguindo fazer. Você propôs um jogo, vamos supor, um quebra-cabeça, certo? Dentro do contexto que está sendo trabalhado, você insere ali de forma lúdica, que é muito interessante, né? Vai chamar a atenção, vai estimular, um quebra-cabeça. A criança começa a fazer e não consegue. Então ela está ali, ó, no erro, acerto, nas tentativas. Uma atenção para esses erros. Por quê? Muitas vezes, o que é um erro para nós professores, muitas vezes não é um erro para a criança. Tá certo, minha gente? Então, muitas vezes o que é erro para a gente não é um erro para a criança. É só a forma dela estar ali construindo a concepção sobre determinado assunto. E os acertos é o conseguiu, né? Então, se a criança errou, ou você errou em aspas, você acha que ele errou, então você vai chegar junto, olha, vamos fazer dessa forma, pode ser que aqui a gente consiga. Pega uma criança que já fez, coloca lá, ó, vamos olhar fulaninho fazer, de repente a criança vai lá, pá, consegue fazer. Vejam como é interessante essa parte. E o outro conflito é o conflito das brigas, das confusões, do eu quero, do eu querer o material do outro, da criança querer o material do outro, do que ele diz eu posso, que a gente sabe que não pode, que tem que mostrar os limites, certo? Porque na educação a gente não pode ser permissivo. Ser permissivo até determinado ponto. Até um ponto que não prejudique o próximo, certo? Então, é preciso ficar atento para esses dois tipos de conflito. Porque o da aprendizagem, entre o erro e o acerto, está se complementando. Mas para os conflitos de brigas, de confusões que acontecem na sala de aula, a gente tem que ter muito cuidado. Porque crianças, ó, elas são espertas. Você precisa saber negociar. Ah, professora Kelly, então me dê uma estratégia para me resolver as brigas e as confusões na sala de aula. Existe sim. Sabe qual é? Você começar a negociar com ela. De repente, uma criança saiu da linha, em aspas, fez uma coisa que não podia fazer, quebrou uma regra, quebrou um combinado. Então, você vai negociar com ela. Olha, nosso recreio tem 20 minutos. Hoje você fez uma coisa que deixou tia Kelly triste, ou que deixou o coleguinha triste, e eu preciso conversar com você. Se o recreio tem 20 minutos, tia Kelly vai conversar com você 10 minutos. Você só vai ter hoje 10 minutos de recreio. Então, a hora de os coleguinhas saíram. Nesse momento, você precisa buscar o apoio escolar. Por quê? Porque você não vai poder estar com o seu aluno na sala e no recreio ao mesmo tempo. Então, você vai lá no coordenador, ou no diretor, ou no pessoal de apoio e diz, fulano, eu preciso hoje ter 10 minutos com o aluno X na sala, que eu preciso revisar ou colocar em dias os combinados com ele. Então, o coordenador, o diretor, qualquer pessoa da escola vai dar um jeito de ficar com sua turma aqueles 10 minutos. Então, na hora que você está com ele ali na sala, você vai mostrar a importância de ele seguir essas regras e esses combinados. Olha, você bateu no colega, você quebrou o material do colega, isso não é certo. Hora de mostrar o certo e o errado. Hora de trazer para junto e principalmente, como criança esperta, ele tem que saber, ele tem que entender que foi desvantagem para ele perder aqueles 10 minutos, certo? Então, conversa, arruma a sala. Quando terminar, bater os 10 minutos, você não pode tirar o recreio da criança. O direito de brincar é o direito de brincar que está assegurado a ele. Mas eu posso negociar, eu não posso tirar todo. Mas esses 5 ou 10 minutos que você tem de demonstrar a ele a importância de respeitar, de não quebrar as regras, de não bater no colega, de não empurrar, de não tomar o material ou o que aconteceu, você vai referenciar.
O que aconteceu, se bateu, referência ao que bateu. Se tomou o material do colega, referência a essa tomada de material. Então a criança vai pensar, vai dizer, poxa, muitos deles choram, diz, tia, eu quero ir para o recreio. Aí você vai acalmar. Ah, você vai, agora antes, tia precisa conversar com você. Aí pega o seu celular, pegue o seu computador, coloque um vídeo de regras de convivência. Esses 5 minutinhos, pega um videozinho de regras de convivência. Se tiver um psicólogo na escola, você solicita para conversar. Se por acaso não tiver um psicólogo, que nós temos realidade, que o professor é na sala e a gestão é quem resolve, gestão, sala e criança, chama a direção, chama a coordenação, pede apoio. Olha, aconteceu hoje de ele pegar o material do coleguinha, por isso que tia Kelly está deixando ele 5 minutos, ele vai perder hoje 5 minutos do recreio, que é para a gente colocar em dias os nossos combinados. Então essa é uma estratégia para a criança que está ali para lidar com o conflito de birras, confusões na sala de aula. Essa é uma estratégia. Eu faço e dá resultado. Eu tenho certeza que se você fizer também, não pode não resolver 100% dos problemas, mas aí você já vai procurando uma forma, vai conhecendo sua turma, vai vendo o que eles gostam mais, para ir negociando. Depois de tudo isso, de resolver esses conflitos, vem como eu faço para a socialização na minha turma acontecer de forma mais harmônica, mais eficiente. Então, eu vou dar aqui a vocês alguns exemplos de como essa socialização pode acontecer de forma melhor, mais prática. E às vezes acontece que a gente não está nem, como é que se diz? Você trabalha a socialização e você não está nem percebendo que está trabalhando a socialização. Depois, quando você vê a criança interagindo, integrada no grupo, aí você diz, poxa, como tá legal. Então, mas antes é importante que o professor saiba que tem a estratégia. E uma das estratégias é o ambiente escolar, o ambiente da sala de aula. Como é que eu vou formar o meu ambiente para favorecer, para facilitar essa socialização, minha gente? Então, olha, colocando imagens, certo? Como é que eu faço um ambiente? Um ambiente de imagens, por exemplo. Eu trabalhei as regras de convivência. Então, eu vou deixar exposto. Nessa semana, eu vou fazer um cartaz ou um mural que tenha regras de convivência. Porque na hora da acolhida, eu já vou frisar aquilo ali. Olha, a imagem do coleguinha que não pode chutar, né? A imagem de ter que é importante ajudar o colega, de praticar regras de boas convivência. Qual é a importância de praticar essas regras de convivência? Colocar bem visual os seus combinados. Visualizar esses combinados é importante, porque eles vão fixando o que pode e o que não pode. Então, isso melhora a socialização. Quando ele olhar do lado e ele ver a imagem de que não pode bater, não pode empurrar, não pode tomar o material do coleguinha, então tudo isso facilita. É o primeiro. O segundo é a segurança que você, professor, tem que passar para a criança, certo? Veja, criança é uma fase muito esperta. A criança, ela está ligada em tudo. A criança lhe conhece no primeiro dia de aula. Quando ela pisa na sala, ela já sabe se você domina a sala ou se é ela que vai dominar. Então, o professor tem que passar segurança no que faz. O professor não pode deixar a criança perceber que ele está ali por estar, que ele está fazendo as coisas por fazer. Ele tem que entender que é um ambiente, que existem regras, que se trata de outras visões, que tem outros colegas que pensam e agem diferente do que ele. Então, essa segurança o professor tem que passar. Segunda dica. A terceira dica é trabalhar em círculo. Trabalhando em círculo, eles vão ter mais contato uns com os outros.
E isso vai fluir. É ali onde a socialização acontece de fato. Essa participação um mais próximo do outro, né? Então, essa formação de grupo em tudo que você for fazer. Por exemplo, se você for fazer uma brincadeira, eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês uma brincadeira que eu gosto de fazer. Isso aqui, minha gente, é uma bola, não é uma garrafa PET. Isso aqui é uma bola. Olha, como é que eu vou trabalhar com essa bola para praticar a socialização com esse instrumento, com esse recurso aqui? De que forma eu uso uma bola? Veja, nem sempre a gente tem uma bola na sala, né? Eu posso utilizar os materiais recicláveis, que já vai estar trabalhando a questão do meio ambiente, a questão da conscientização da criança para com o meio ambiente, a reciclagem e tudo mais. Então, olha, consegui 2 garrafas PETs e eu vou fazer essa bolinha, eu vou confeccionar essa bolinha e fazer essa brincadeira junto com eles. Porque se eu trago uma bola, aquela bola vai ficar, eles vão ficar jogando para lá e para cá e vai ser um furdunço e tudo mais. Mas se eu digo, olha, pessoal, hoje tia Kelly vai fazer a brincadeira do passa-bola, certo? Do passa-bola. E só que nós vamos confeccionar a nossa bola. Então, já pegar ali o material, eu já divido entre as crianças que estão em círculo, porque a terceira dica é círculo. Então, eu vou confeccionar e elas vão jogar. Eu estou fazendo, por exemplo, uma atividade, trabalhando o nome próprio. Coloco uma música e a bola. Como é que funciona essa brincadeira? Coloco uma música e a bolinha vai passando. E eles estão sentadinhos, em círculo. Vai passando a bolinha vai passando, parou a música. Então, ali é uma brincadeira de apresentação. Eu gosto de usar muito no início, nas primeiras semanas, onde eles vão se apresentar. Então, parou naquele fulano de tal. Como é seu nome? Vou pedir para você se apresentar. Você pode se apresentar? Aí tem uns que vão ficar mais tímidos, mas vão dizer bem baixinho. E tem uns que já vão dizendo, meu nome é... E já grita o nome. Sou eu, meu nome é tal. E é bem legal isso. Você já vai detectando as dificuldades de socialização. Então, isso acontece de forma bem espontânea. Primeira dica, a ambientação, o ambiente que você vai proporcionar para que a socialização aconteça. Segunda dica, a segurança que o professor tem que passar. Terceira dica, trabalhar em grupo, em círculo, certo? E a quarta dica que eu vou dar para vocês é valorizar essa participação. Por exemplo, estou trabalhando com o passa-bola. Então, essa bola tem que passar por todos os alunos. Eu não posso finalizar a brincadeira sem que todos participem. Então, assim, eu vou estar valorizando a participação da minha turma, que vão, ó, explodir na socialização. Certo, gente? E outra dica importante é a formação de grupo. Depois que você forma os grupos, eles se interagem com mais facilidade. E, por fim, a sexta e última dica é o acompanhamento individual. Poxa, depois de favorecer, de dar todas essas oportunidades, você vai aplicar, você vai pôr em prática todas essas estratégias que a gente está passando para vocês, que eu estou passando para vocês. E de repente aquela criança, depois de tudo isso, ainda está tímido, não está com vontade. Então agora aí é onde acende, ó, o alerta. Você precisa estudar mais individualmente o que é que está passando com aquela criança. Será que o problema está acontecendo na sala? Será que tem algum coleguinha arengando com ele que eu não estou vendo? Será que isso vem de fora da escola? Então, hora de, a parceria com os pais, com a família, de conversar. Você nem precisa dizer que ele está se comportando daquela forma, mas conversa com eles, assim, como é em casa ele está feliz, ele tem dificuldade em falar, ele tem outros coleguinhas fora da escola, então você vai ali, perguntando. Se chegar o caso de você não identificar de forma alguma, aí você chama a família, chama os pais na escola e diz, olha, a turma está conseguindo participar, está fluindo a socialização, mas ele, fulaninho de tal, não está conseguindo.
o que é que a gente pode fazer? A senhora pode me ajudar? Me diga como é que o que é que está acontecendo com ele ultimamente. Então a mãe e o pai vai saber. Vai saber se ele é assim mesmo ou se está acontecendo alguma coisa diferente do normal naquele ambiente familiar e que está refletindo na escola ou que está acontecendo na escola e refletindo no familiar, vice-versa. Os dois acontecem simultaneamente e que são imprescindíveis para o professor ficar ligado, tá certo? Então, pessoal, por hoje são as estratégias para a socialização, para melhorar a socialização na pré-escola. Espero que aproveitem e coloque em prática. Não deixe de praticar essas estratégias que eu passei. Se de 6 você praticar pelo menos 3, vai melhorar 90% a socialização em sua turma e você vai conseguir dar sua aula com fluência, com tranquilidade e feliz. Chegar ao final do dia e estar feliz porque conseguiu atingir os objetivos de ensino. Tá certo? Então, um abraço e até a próxima.